Oiê, eu sou a Malu, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe as primeiras dicas de viagem, eu trouxe o primeiro roteiro, que é Milão e Veneza em 6 dias. Então eu vou falar sobre passeio, transporte, pontos turísticos e a melhor parte, comidas. Então hoje eu vim toda inspirada no amarelo. Pedi para você já se inscrever no meu canal, já dar like nesse vídeo para ajudar na divulgação, já ativa o sininho aqui embaixo e vambora começar o vídeo. Tô filmando. Gente! Olha o Milão! Tá, como que foi a decisão para fazer essa viagem em específico? Como vocês já sabem, eu ia para o Tomorrowland no dia 9 de março e no pacote do ingresso a gente comprou ida de ônibus para lá, saindo de Milão. Então a gente pensou, por que a gente não faz um passeio antes? A gente conhece Milão, conhece alguma outra cidade e aí depois a gente vai pro festival. E foi isso que a gente fez. E aí, meu pai resolveu ir junto também para passear com a gente em Milão. Então fomos eu, meu pai, meu irmão, o Mark, que vocês já conhecem do vídeo do Tomorrow. Se você quiser assistir o vídeo, tá aqui no card. E a Aline também, que ia com a gente pro Tomorrow, mas acabou tendo que cancelar em cima da hora. E aí ela foi passear em Milão com a gente, em Veneza, e depois voltou pro Brasil. Então essa viagem de Milão e Veneza foi a primeira que aconteceu depois que eu saí do Brasil para ir morar em Roma. Então, entre esse período de eu sair do Brasil e me mudar para Roma, eu visitei Milão, Veneza, fui pro festival, voltei para Milão e aí fui para Roma. Então foi assim, eu, meu irmão e meu pai saímos do Brasil no dia 3 de março e chegamos em Milão no dia 4 de março. Para ir, a gente fez escala no aeroporto de Fiumicino em Roma e chegamos em Milão pelo aeroporto de Linate, que era mais perto do centro. E lá, o Mark e a Aline já estavam lá, eles tinham chegado um dia anterior, se eu não me engano, e de lá a gente pegou um táxi e foi para o nosso hotel, que era o Hotel Ibis Milano Centro, que era perto de tudo, dava para fazer tudo a pé. Aí a gente foi, deixou a mala, tomou banho, encontrou o Mark e a Aline e fomos fazer o nosso primeiro passeio, que foi um passeio muito rápido porque já estava de noite, então a gente só foi no Eataly. O Eataly, para quem não sabe, é uma espécie de mercado junto com alguns restaurantes que eles oferecem curso de culinária também. Então o Eataly nada mais é que as palavras eat e Italy juntos. Então comer e Itália. Então é tudo de comer da Itália. Nós fomos a pé para o Eataly, no meio do caminho a gente passou por um parque, tiramos algumas fotinhas e aí lá a gente chegou no restaurante, sentou lá, escolheu o melhor prato que eu já comi na minha vida, que é um risoto de açafrão, risoto alla zafferano, que eles chamam. O melhor risoto que eu já comi na minha vida, disparado, assim, ganhou de todas as outras comidas que eu já comi. E foi, aí a gente já foi beber um vinhozinho, comeu ali o nosso risotinho, voltamos para o hotel a pé também, tiramos mais algumas fotinhas no caminho e aí dormimos para começar o primeiro dia oficial. Então, logo no primeiro dia, a gente não perdeu tempo e já foi fazer o Free Walking Tour. O Free Walking Tour é um passeio guiado a pé que a gente faz e de graça. E aí no final do passeio, claro que o guia pede uma ajuda financeira ali, né? Porque aquele é o ganha-pão dele. E aí você dá uma quantia se você quiser ou não. Então esse é o Free Walking Tour, tem por toda a Europa e não ia ser diferente em Milão. Então no caminho a gente passou pela famosíssima Galeria Vittorio Emanuele e nos encontramos ali com o pessoal do Free Walking Tour na frente do Duomo, na Piazza Duomo. Quais foram os pontos que a gente foi parando com o Free Walking Tour? A gente se encontrou na Piazza Duomo e foi andando para a primeira parada, que foi a Chiesa de San Nazaro in Brolo. Basilica di San Lazzaro in Milano. Tá. Então primeiro a gente foi para a Basílica de San Lazzaro. E fomos andando, passamos pela Università degli Studi di Milano, depois vimos o lado de fora do Duomo de Milano, passamos por dentro da Vittorio Emanuele, vimos um pouco da Piazza della Scala, que é do Teatro alla Scala, passamos pela Piazza Mercantini e aí a gente foi terminando ali pela Borsa Italiana. Mas o ponto final mesmo foi essa escultura no meio de uma praça, que parece ser uma escultura dando o dedo. E ela, não é que ela tá dando o dedo, ela só tem o dedo do meio e todos os outros dedos estão cortados.
E a gente terminou lá o passeio e fomos fazer o nosso passeio por conta própria. E aí, nesse dia, a gente almoçou um lanchinho que tem lá, que se chama Luini, que é muito famoso lá em Milão, tem filas enormes lá para o pessoal pegar comida, que é tipo um pãozinho frito. Aí a gente almoçou isso daí e fomos para a Terrazza Aperol, que foi o lugar mais chique que eu já fui na minha vida, que fica virada para a Piazza Duomo e tem a vista para o Duomo de Milão. Olha essa foto. Pedimos os 3 aperols pra gente experimentar, né, tirar umas fotinhas, eu mesma só fui pra tirar foto. Daí a gente foi, passeou um pouco mais, e aí já pensando no dia seguinte, a gente comprou os ingressos para poder entrar no Duomo e poder subir no telhado e ter a vista mais top de Milão. E fomos até um lugar famosíssimo que tem o melhor panetone que eu já comi na minha vida. Assim, panetone geralmente não é uma coisa muito maravilhosa, mas o de lá, dessa Marchesi 1824, topíssimo, topíssimo, topíssimo. E aí a gente voltou pra Piazza do Duomo, tiramos várias fotos noturnas do Duomo, passou um tempinho lá e aí a gente ainda foi jantar, a gente comeu muitas vezes. A gente foi comer a minha primeira pizza italiana da vida, que era um lugar maravilhoso, super bem avaliado também, chamado Pizzium. E aí, lá os italianos costumam comer uma pizza individual sozinhos, e aí se sobra coisa rara, eles levam pra casa. E aí eu fiquei com medo de não dar conta, dividir a pizza com meu irmão, acho que foi. E aí voltou pro hotel, isso tudo a pé. No primeiro dia a gente só andou a pé. Então chegou o dia seguinte, voltamos pro Duomo a pé. Dessa vez a gente entrou no Duomo, fez a visita. E aí fomos pra melhor parte, que era o telhado do Duomo. Recomendo, se você for para Milão, recomendo você visitar o telhado do Duomo. Dá uma olhada nessas fotos. Aí passamos algumas horas lá e aí já chegou a hora do almoço. E aí procuramos o melhor lugar para comer ali no TripAdvisor, que não fosse tão longe e que fosse muito bem avaliado. E a gente achou a hamburgueria número 1 de Milão, que não era tão longe, chama Deleb. A gente foi lá, comeu um hambúrguer, todo mundo comeu, ficou feliz. E aí fomos, eu não me lembro que tipo de transporte que a gente pegou, se foi um ônibus, se foi um tram, se a gente foi a pé. A gente foi para uma das minhas partes favoritas, que foi visitar o cemitério, que é o Cemitério Monumental de Milão, que ele é famosíssimo pelas esculturas que tem lá dentro. Vimos muitas esculturas muito estranhas, muito interessantes, então o cemitério foi um lugar super interessante para visitar. Saindo de lá, a gente foi até o Castelo Sforzesco, que é um castelo lá de Milão, que hoje em dia ele é um museu e tem várias galerias de arte. E no interior tem uma espécie de parque, em volta também, é bem bonito, bem grandão. E aí no caminho a gente foi andando, conhecendo alguns parques. E eu não me lembro exatamente os momentos que a gente andou a pé, ou andou de tram, ou andou de metrô. E aí no final do vídeo eu vou dizer quanto é que custa andar de transporte público lá. E aí para terminar o dia a gente comeu uma massa que estava muito gostosa num restaurante chamado Sabatini. Esse foi o prato que eu comi. E aí acabou mais um dia e no dia seguinte nós visitamos Veneza. Fomos para Veneza, eu, meu irmão, o Mark e a Aline. Fomos de trem. O trem que a gente pegou é esse vermelhinho aqui, da Trenitalia. A gente compra as passagens direto pelo site. E aí lá pelo site você consegue escolher direitinho a data, o horário, com qual tipo de trem você vai. Então a gente chegou a visitar alguns museus e algumas igrejas e conhecemos os pontos turísticos mais famosos da cidade. A Ponte de Rialto, a Piazza de San Marco, a Basílica de San Marco, a Ponte dos Suspiros. E aí não podia faltar o quê? O passeio de gôndola. Sim, a gente fez um passeio de gôndola, nós 4 numa gôndola só. Foi topíssimo. Então uma gôndola, um passeio de gôndola custou 80 euros, nós dividimos para 4 e aí o passeio dura em torno de 40 minutos. Tem uma alternativa muito mais barata às gôndolas, que é o famoso traghetto, que é o serviço de gôndola que os moradores lá de Veneza usam para atravessar o Canal Grande lá de Veneza, o principal, que ele custa, eu acho que 50 centavos, 2 euros, muito pouco. E aí tem um serviço de transporte público lá, que é tipo um ônibus, só que de barco, que se chama Vaporetto, que é uma outra forma também de você se locomover por Veneza. Aí lá em Veneza, claro que a gente não ia deixar de comer, né? Então a gente tomou sorvete lá e a gente almoçou
esse macarrãozinho, essa pasta que vinha dentro de um copo. Eles chamam de fast food, que é pasta, food, fast food, pasta, fast food, fast food. Aí eles têm esse nome. Aí eu comi esse macarrãozinho com pesto. E aí foi, depois no final do dia, umas 8h30 da noite, a gente pegou o trem pra voltar pra Milão. E aí fomos, nanamos e próximo dia. Aí no dia seguinte eu tenho certeza que a gente pegou o metrô, porque a gente foi pra um lugar muito longe, que era uma galeria, um museu. E é esse lugar super longe, chama Pirelli Hangar Bicocca. O principal motivo da gente ter ido lá foi por causa de um grafite enorme, feito por aqueles brasileiros, os gêmeos. E aí a gente foi, entrou, viu as galerias que tinham lá dentro, super diferentes assim. Depois a gente voltou de metrô pro centro e conhecemos a Pinacoteca de Brera. E é um museu super renomado lá de Milão, com quadros super famosos. A gente foi, passou algumas horas lá. E aí no final do dia a gente foi jantar num restaurante chamado Cucina da Oscar, ou da Oscar, não sei, acho que é da Oscar. E lá o restaurante era muito gostoso, muito cheio, você tinha que fazer reserva para comer lá. Então lá as mesas eram compridas e você dividia com outras pessoas que você não conhecia. E aí tava muito cheio, todo mundo fez o pedido ao mesmo tempo. E aí foi chegando a comida, chegou a comida de todo mundo menos a minha. Aí dizem que os italianos são meio grossos, mas a gente não tinha visto nada ainda muito absurdo. E aí eu falei com a moça, por favor, meu prato foi o único que não chegou. Ele já tá vindo. Aí passou uns 5 minutos, ainda não tinha chegado. Aí virei pra ela e falei, moça, por favor, meu prato ainda não chegou, todo mundo já tá comendo, vão terminar de comer. Ela, isso aqui não é um McDonald's, você tem que esperar. Fiquei puta. Nem lembro o que eu pedi pra comer, nem lembro o sabor da comida, só sei que eu comi muito brava. E aí, nisso, sentou um cara, um americano muito legal, um estadunidense, muito legal na nossa mesa, ficou conversando com a gente, meu pai ficou puxando papo. E aí nesse restaurante, a gente olhou pros lados assim, aí a gente viu, aquela é uma estátua da cabeça do Mussolini? O que tá escrito naquela placa ali? Itália para os italianos? Aí a gente já foi ficando, né? Ah, tá bom, entendi. Aí fomos embora. E aí, no dia seguinte, a Aline foi embora, ela voltou pro Brasil. O meu pai ficou em Milão, depois foi para outras cidades. Eu, meu irmão e o Mark fomos pro Tomorrow. Uma semana depois, a gente voltou para Milão. Aí, continuou a programação. Aí, voltamos pro hotel, tomamos banho, dormimos. Próximo dia. E aí, no dia seguinte, de manhã, a gente visitou um lugar bem famoso lá de Milão, que se chama Navile. Lá eles têm um canal e tem vários restaurantes, vários lugares assim bem charmosinhos pra gente passear. E aí voltamos pro centro e aí almoçamos em La Rinascente, que é tipo um shopping da Itália, só que com coisas de marca e que no último andar costuma ter restaurante. Então isso tem em vários lugares da Itália, essa La Rinascente, que a gente foi, comeu num restaurante que era bem no terraço, assim, na varanda mesmo, com vista direto pro Duomo. Também, tudo que a gente fazia em Milão era voltado para esse Duomo. E aí almoçamos uma massa que tava muito gostosa. E aí depois o Mark teve que ir embora, porque ele ia voltar pro Brasil. E aí depois eu, meu irmão e meu pai fomos até um bairro chamado City Life, que tem os prédios mais modernos e pra mim mais bonitos. Pra mim a parte mais top de Milão foi aquela. Os prédios altos, eu adoro arranha-céu, adoro essas coisas de tecnologia, coisa moderna, tudo muito lindo lá. E aí foi isso, o dia foi super rapidinho, depois a gente voltou pro hotel. E aí eu jantei com meu pai no hotel mesmo, na recepção. Eu não lembro por que meu irmão não quis jantar com a gente. E aí foi isso, esse foi todo o nosso roteiro de Milão. No dia seguinte eu fui pra Roma. Meu pai e meu irmão voltaram pro Brasil. E agora vamos falar dos valores de transporte. Vou falar da época que eu fui, que foi 2019. Não sei se o preço mudou, mas deve ser a mesma coisa. Então, os transportes públicos de lá são tram, ônibus, metrô e eles também têm bicicleta lá. O bilhete único, que era o bilhete símbolo, custava €1,50 e ele era válido por até 90 minutos e você só podia usar ele uma vez em apenas um transporte.
Também tinha um bilhete diário, que era o bilhete giornaliero, que valia por até 24 horas, você podia usar quantas vezes você quiser, em quantos transportes você quisesse, e custava 4,50 €. Valia muito mais a pena. Aí tinha o bilhete também que valia para 2 dias, 48 horas, que custava 8,50 €. E aí todos esses bilhetes são válidos para todos os transportes públicos, menos a bicicleta. E aí é muito importante que quando você for entrar no metrô, por exemplo, você valide o seu bilhete, porque pode ser que venha algum fiscal ver. Não entre com outras pessoas, não entre na catraca com outras pessoas, porque é possível que tenha algum fiscal que te pegue e que te dê uma multa, que essa multa em Roma pelo menos era de 50 €. Não sei quanto que era em Milão. Mas aí, por exemplo, em outros transportes, tipo tram e ônibus, você podia validar na porta. O que muita gente faz é não valida, e aí isso faz com que o bilhete acabe valendo por mais tempo, né? Se você não validar ele só vale a partir do momento que você valida. Então, tinha gente que entrava no ônibus e não validava. Aí chegava o fiscal, via que não estava validado e eu falava, multa. E aí teve uma vez que a gente não tava com bilhete porque não tinha onde comprar, porque era um domingo e tava simplesmente tudo fechado, não tinha um lugar para comprar bilhete. Isso que eu acho um absurdo, que a gente tem que inventar, tirar da nossa cabeça onde é que a gente vai comprar a porcaria desse bilhete, porque o motorista não vende. Então a gente tinha que entrar já com o bilhete na mão, senão a gente tinha que andar a pé. E era um domingo e tava tudo fechado, e geralmente eles vendem esses bilhetes ou em máquinas de venda, que geralmente só tem em metrôs, ou então em tabacarias. Só que era domingo, tava tudo fechado, aí a gente foi, entrou no tram, sem bilhete, e lá vem o fiscal. Mas aí, quando a gente entrou no tram, meu pai avisou, olha, a gente não tem bilhete, tá tudo fechado, não tinha onde comprar. Aí o cara falou, não, pode sentar aí, pode entrar. Então é isso, os meios de transporte de lá são transporte público, táxi, que é caríssimo, Uber você não pode usar, e você pode alugar carro também. Alugar carro eu recomendo para caso você vá fazer mais viagens, vá conhecer cidades ao redor, cidades perto. Aí você aluga um carro mesmo e aí já faz um tour pelo norte da Itália, por exemplo. Então foi esse o roteiro de 7 noites em Milão e Veneza. Eu digo 7 noites porque a gente não ficou todos os dias inteiros em Milão, então foi um roteiro de 7 noites em Milão. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Se você tem alguma história para compartilhar, não esquece de comentar aqui embaixo ou então me mandar um direct lá no meu Insta. Tá aqui o Insta aqui embaixo. Lá você também pode ver outras fotos de outras viagens que eu fiz também. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu adorei compartilhar essa experiência. Se você tiver alguma dica de Milão e de Veneza para dar também, comenta aqui embaixo. E muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.